Numa sociedade tão marcada pelas desigualdades e pela injustiça, os privilégios passam por nós quase como que uma situação sem ser percebida, e nós vamos nos acostumando com determinados privilégios. E às vezes também vamos buscando esses privilégios, trabalhamos para conseguir esses privilégios. Exemplo disso, o salário mínimo. O salário mínimo é sempre um problema social quando tem aumento, né? Porque tem impacto direto na economia e assim por diante. Mas nós não nos espantamos, ou se nos espantamos, levamos isso de uma forma quase que tranquila, quando os poderosos fazem leis para aumentar os próprios salários, os gastos próprios, e isso vai passando sem ser percebido. Nós olhamos para isso com uma certa naturalidade, até reclamamos, mas não fazemos nada para mudar isso. E alguns até começam a querer entrar nessa ou naquela função pública, nessa ou naquela função política, não em vista do bem comum, mas em vista do privilégio ou dos privilégios que podem ser alcançados. Isso é muito gritante no nosso meio. A nossa sociedade é muito marcada por isso. A nossa realidade em torno, ela é muito marcada por esta questão dos privilégios. E nós vamos achando que isso é normal. Também não é incomum a gente encontrar, mesmo dentro da igreja, pessoas que buscam certos privilégios. Afinal de contas, né? Eu sou um agente de pastoral, eu trabalho na igreja, eu tenho direitos a alguns benefícios, a algumas coisas especiais. Eu sou dizimista, eu pago meu dízimo, então eu tenho direito a esse tratamento especial. Isso é privilégio, porque nós não entendemos como consequência da vida cristã algumas coisas que deveriam ser encaradas ou enxergadas normalmente, mas nós buscamos o privilégio disso. Como é possível alguém não me reconhecer, sendo que eu fiz tanto? Eu ajudei a construir essa igreja, eu tenho o direito de sentar no banco da frente. Isso é busca de privilégios, e são coisas que vão se tornando tão comuns, tão normais, que nós já nem percebemos, nós já nem fazemos conta, e vamos deixando isso de lado. Mas a palavra de Deus, ela precisa nos questionar, e nos questionar profundamente. A resposta de Maria a Isabel, no canto que nós ouvíamos no evangelho de hoje, é exatamente isso. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em mim. Maria não olha para si mesma a partir do privilégio de ser mãe de Deus, e ela não busca nenhuma coisa a mais pelo fato de ser mãe de Deus. Ela não busca o privilégio de estar mais à frente, ela não busca o privilégio de ter um lugar especial. Aliás, no Evangelho, quem busca o lugar especial, buscando privilégios, são os filhos de Zebedeu junto com a mãe, que dizem assim: olha, Senhor, faz com que esses meus filhos se assentem um à direita, outro à esquerda. É a busca de privilégios, como se sentar à direita ou à esquerda de Jesus significasse alguma coisa de maior importância, ou seja, aqueles que vão ter mais poder. E nós não entendemos o sentido do Evangelho, que é o serviço. Maria entendeu tão bem o que é o serviço, que após receber a palavra do anjo, escutar a palavra do anjo e estar grávida do Filho de Deus, Maria sai apressadamente, não para sentar na primeira cadeira, mas justamente para colocar-se a serviço. Tem alguns lugares que a gente vai, que a gente gosta de chegar primeiro, para sentar mais na frente, para ter mais
alguma coisa, né? Em festa isso é muito comum, né? Buscar a mesa melhor. Mas será que nós buscamos o lugar melhor na presença de Deus? Será que nós buscamos o lugar melhor na presença de Cristo? E o lugar melhor na presença de Cristo é aquele lugar que nos coloca na disposição para servir. Maria é aquela que se coloca a serviço. E Maria reconhece que na sua vida, todos os acontecimentos não são por causa dela, não são por causa do que ela fez, não é pelo sim que ela deu a Deus, mas é por causa da graça de Deus. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em mim. E Maria vê refletido esta ação de Deus nas coisas da vida. Ela fala dos poderosos que foram destronados. Ela fala dos ricos que vão de mãos vazias. E aqui não é apenas uma questão de ser rico ou ser pobre, mas é uma questão de entender o sentido do Evangelho. Porque mesmo não tendo muitos recursos financeiros, nós podemos ser tão gananciosos e tão cheios de vontades de ter aquilo que os outros têm, que nós somos incapazes de bendizer e louvar a Deus pelo pouco que temos. Às vezes nós estamos tão entorpecidos e quase que achando que o caminho é esse, que nós ficamos olhando para as grandes coisas e querendo aqueles privilégios que têm os outros, e não olhamos para a graça de Deus ao nosso redor. Maria é alguém que não fica contemplando a glória, ou buscando uma glória não merecida. Maria simplesmente caminha apressadamente para colocar-se a serviço. E aquilo que acontece na vida de Maria não é privilégio. O fato de ter sido elevada aos céus, assunta aos céus, não significa um privilégio de Maria. Maria é criatura, Maria não é Deus, mas Maria recebe a graça prometida em Cristo, aquilo que falava a segunda leitura. Em Cristo está a nossa salvação, Ele é a causa da nossa salvação, e é também por causa de Cristo que Maria foi salva. Não é pelo fato de ser mãe de Deus, mas em vista dos méritos de Cristo, da graça que vem a nós de Cristo, Maria foi redimida, Maria foi preservada do pecado, e Maria foi elevada aos céus como sinal da graça prometida a nós pelo batismo, como filhos de Deus. Então não se trata de um privilégio, mas se trata da vivência concreta da vida cristã, que se caracteriza pelo serviço. Quem não entende que a vida cristã é um convite ao serviço, a colocar-se a serviço dos outros, não entendeu a mensagem do Evangelho, não entendeu o gesto de Jesus na última ceia, quando Ele mesmo se coloca ali, com a bacia de água para lavar os pés dos discípulos, e faz isso para mostrar que aquele gesto caracteriza a vida cristã. A vida cristã não é uma hierarquia, onde um manda no outro, onde um é superior ao outro, mas é uma hierarquia no sentido de serviço, colocar-se a serviço dos outros. O ministério ordenado, ele não é uma distinção de poder apenas, mas é uma distinção de serviço. E se o ministro ordenado não entende isso, ele não pode viver o seu ministério. Assim como o cristão leigo, batizado, que não entende o serviço como dom de Deus, como colocar-se a serviço do outro, não pode compreender ou não compreendeu o sentido do Evangelho. E nesse sentido, Maria, assunta ao céu, é a realização da promessa de Deus a todos nós. Se o pecado nos separou de Deus, se o pecado estabeleceu uma barreira,
em Cristo essa barreira foi desfeita, ela foi quebrada. A morte já não tem mais domínio sobre nós. Somos chamados a ser filhos de Deus e a conviver com eles. E é por isso que Maria, como igreja triunfante, como sinal desta igreja que já está na glória de Deus, ela mostra aquilo que deve acontecer a todos e a cada um de nós. Esta convivência com Deus, estar na presença de Deus. Mas para chegar lá, nós precisamos entender que não somos chamados a buscar privilégios, mas que somos chamados ao serviço, e é servindo, colocando-nos a serviço, que nós podemos viver a realidade concreta da palavra do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.